Economia e Negócios. Oferecimento Sicredi Recife. Soluções financeiras para você crescer. CBN Economia e Negócios com Écio Costa. Écio, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde, ouvintes da CBN. Écio, olha essa notícia. O Banco Central dos Estados Unidos diz que juros podem subir em breve, vão ter reunião entre 15 e 16 de março. Vem bomba por aí? Na realidade, houve agora uma, finalmente, revelação, né, do presidente do Fed que realmente a gente vai ter, a partir da próxima reunião, a gente não, eles, né, vão ter a partir da próxima reunião do FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária lá dos Estados Unidos, o processo de elevação das taxas de juros. Mas aí tem uma expressão em inglês muito interessante, que é a seguinte, é uma pergunta, né, too little, too late, que aí em português seria muito pouco e tarde demais. Essa é a sensação, né, que fica com relação a essa decisão dele em finalmente iniciar o processo de elevação dos juros lá nos Estados Unidos, que permaneceram por muito mais tempo que aqui no Brasil, num patamar muito baixo. Vale lembrar que ele é uma banda entre 0 e 0,25%. Aqui, né, no Brasil, a gente chegou aos 2%, mas já estamos num patamar muito alto. Então ele finalmente resolveu fazer isso, porque a inflação, né, que se esperava ficar em torno de 2%, um pouquinho acima talvez, em dezembro, de forma anualizada, atingiu um patamar de 7%. Com o mercado de trabalho que apresenta uma taxa de desemprego muito baixa e uma economia que hoje, inclusive, foi divulgado o dado, no último trimestre do ano, teve um crescimento de 6,9% de forma anualizada. É um crescimento chinês. Tá? E aí a questão é, realmente, o Fed deveria ter atuado antes para conter esse problema? Né? Será que a inflação estaria nesse patamar tão elevado por conta disso? O que a gente sabe é que, nessa questão de política monetária, o efeito da elevação da taxa de juros ele não é de imediato. Ele leva pelo menos 6 meses até que a economia comece a exercer uma contração, né, para acomodar esses juros mais altos. Então, o que vem acontecendo lá no Brasil, aqui no Brasil, do Banco Central ter iniciado desde o ano passado esse processo de elevação de taxa de juros, muitos criticaram, eu também critiquei, pensando e preocupado que talvez seja uma inflação mais de oferta, mas o Banco Central, eu também disse, olha, ele está atuando, está fazendo o papel dele, que é realmente elevar a taxa de juros. Foi feito lá atrás, agora que a gente começa a ver alguns impactos aqui na economia brasileira, né, o IPCA começando a desacelerar, mas o impacto maior vai acontecer efetivamente lá para o início do segundo semestre, para que a gente feche o ano com inflação na casa dos 5%. Lá nos Estados Unidos, os títulos de 10 anos, os títulos do Tesouro de 10 anos, já apresentaram uma elevação significativa e as bolsas estão refletindo esse posicionamento aí mais contracionista, com os índices em queda, certo? Justamente para repercutir isso. Então, a expectativa lá é que haja mais 5 elevações dos juros americanos para um patamar que vai sair desse 0,25% que eu mencionei para 1,5% até o final do ano. Isso vai valorizar a moeda americana, porque os títulos já estão ficando mais valorizados, certo? E aí vai mexer com o câmbio, né, aqui do Brasil, onde o real deve se desvalorizar, né, por conta disso. Aí vai favorecer mais as exportações brasileiras. Em compensação, os insumos, né, os insumos importados e os produtos importados vão ficar mais caros. Então essa é uma movimentação importante que está acontecendo, né, nessa mudança de política lá dos Estados Unidos. Bom, e então, obrigado pelas suas informações, vamos acompanhar e aí a gente, mais na frente, volta a comentar a respeito desse assunto. Até amanhã, então. Tá joia, um abraço a todos, até amanhã. Até amanhã. A Sicredi Recife está onde você precisa.